traumatologia forense estuda os aspectos médico-jurídicos das lesões causadas pelos agentes lesivos à integridade física ou à saúde. Esses agentes eles podem ser mecânicos, físicos, químicos ou biodinâmicos. O traumatologista forense é muito importante, pois é o profissional capacitado que examina especificamente as lesões e tem como finalidade essencial a detecção da lesão para o convencimento do magistrado quanto à veracidade ou não do fato alegado, ajudando ao magistrado a resolver a situação. Trauma é qualquer lesão, aberta ou fechada, produzida no organismo pela ação mecânica de um agente exógeno. Então, ofensas à integridade física ou até mesmo à saúde, produzida por agentes que podem ser mecânico, físico, químico. No momento da realização dos exames e diagnósticos aplicados à patologia forense veterinária, é possível realizar a classificação dessas lesões, de acordo com a traumatologia forense. No exame de corpo de delito, é possível classificar qual é o tipo de trauma. Então, para isso, precisa-se considerar o tipo de ferimento e o tipo de instrumento utilizado para a realização dessas lesões. Então, nós temos alguns exemplos como perfurante, instrumentos que são perfurantes, instrumentos que são cortantes, instrumentos que são pérfuro-cortantes. Sem falar que, no momento do exame, também vai levar em consideração a distensão de outros tipos de lesões, provocado por energia física, química, bioquímica e também elas podem ser mistas. Então eu vou falar um pouco sobre os tipos de trauma. Primeiro eu vou abranger um pouco sobre como ocorre o trauma. O trauma são agentes que atuam pela energia mecânica, onde essa energia ela modifica o repouso ou o movimento de um corpo, podendo produzir lesões em outro corpo. Ou seja, ele precisa de uma movimentação ou que tenha a movimentação do outro corpo para que ocorra a lesão específica, Esse tipo de ação ela age por contato direto, atingindo a superfície em questão, pode ser de 3 tipos: punctória, incisa ou contusa. A punctória ela é causada por uma pressão em um ponto, que ela pode ser causada por um prego, por um punhal, por uma faca, ou seja, é necessário uma força que ela entre e saia pelo mesmo local. A incisa ela é causada por um deslizamento na pele, que ela pode ser causada por uma lâmina de bisturi, por uma faca, por um vidro, e essa lesão ela é causada na superfície, tendo deslizamento. Então ela inicia em um ponto e tem um deslizamento em cima daquela superfície, provocando esse tipo de trauma. Já a contusa ela é causada por um choque, que ela pode ter ou não o deslizamento. Então ela pode haver aquela abertura deslizante, por um objeto que faça a abertura cortante, ou ela pode ser sem esse deslizamento, que ela pode ser causada por um acidente de carro, uma batida do carro no animal, por um martelo, por uma marreta, por uma pedra. Esses são os tipos que podem causar o tipo contusa. Quando esses tipos de ação elas se associam, elas podem ser chamadas de mistas, sendo nomeadas da seguinte maneira: perfuro cortante, que pode ser causado por uma faca, por um canivete; corto contundente, que ela pode ser provocada por um machado, por uma guilhotina; perfuro contundente, que ela pode ser provocada por um projétil de arma de fogo, ou ponta de grade de ferro; lácero contundente, que normalmente é em acidente de trem ou de algum automóvel, que há aquela evisceração ou uma lesão mais aberta, que há aquele trauma mais visível. O Código Penal, ele é baseado na traumatologia forense em humanos. É um artigo 129 que classifica os tipos de lesões, e nós pegamos um artigo que ele adaptava esses tipos de traumas de humanos para os animais, de acordo com o Código Penal.
Então, essa classificação de lesões é adaptado do Código Penal para os animais. Nós temos as lesões leves, que ela é uma agressão sem grandes consequências, ou seja, não tem grandes consequências, que para animais, ela se classifica, nós temos aqui 2 tipos de exemplos. A lesão punctória, que é causada por um instrumento perfurante, como por exemplo, agulhas, espetos, qualquer instrumento que tenha uma forma pontiaguda, que ela pode causar um pequeno orifício que pode ser bastante profunda. E nós temos as lesões contusas, como por exemplo o atropelamento, que causa contusão nos tecidos. Lesões graves, que são aquelas que causam sequela por 30 dias, podem causar perigo de vida ou debilidade do membro, sentido ou função, que é adaptado por animal. Nós temos, como exemplo, a lesão perfuro-incisa, que é causada por um instrumento perfuro-cortante, como geralmente nós temos bisturi, facas com ponta, navalha, lâmina pontiaguda. E nós temos, por último, as lesões gravíssimas, que são resultantes em enfermidades incuráveis, perda ou inutilidade do membro, sentido ou função e deformidade permanente. Também é possível verificar, né, que em humanos e animais tem a mesma similaridade, como por exemplo, os casos de lesões perfuro-contusas e corto-contusas têm até a natureza gravíssima. E nós podemos concluir que, padronizando essas lesões da necrópsia, essas lesões anatômicas e patológicas nos cadáveres, né, de animais, eles podem auxiliar na literatura da medicina veterinária legal, um correto diagnóstico do atentado, né, contribuindo para a elaboração de documentos veterinários legais nos processos judiciais. As perícias dos animais visam identificar a espécie animal, diagnosticar lesões, causa-mortes e circunstâncias em que a mesma ocorre. Existem diversos casos na traumatologia forense dentro do âmbito da medicina veterinária, como por exemplo a situação de um tamanho amirim com lesões perfuro-incisa em região proximal de membro torácico. O que deu para concluir que o agente causador foi um instrumento perfuro-cortante, como por exemplo bisturi, facas com ponta, navalha ou lâminas pontiagudas. Outra situação também interessante foi a de um cão da raça labrador com lesões corto-contusa em região torácica e axilar. Esse tipo de lesão é provocada por uma ação mecânica quando se é empregada uma grande quantidade de força por um agente misto. Neste caso, um agente misto é que possa ser cortante e contundente. Um instrumento que causou as lesões foi a arcada dentária de outro animal. Esse tipo de trauma é bastante importante para identificar, inclusive, o agente causador de lesões em humanos, que também podem ter sido agredidos por animais.